Se você acha que aquele papo gostoso, aquela conversa, aquele diálogo, é coisa que não é bacana, que não é para você, te sugiro a mudar de canal. Agora, se você acha que diálogo, conversa, conexões, conhecer novas pessoas é um negócio bom, segura que nós estamos começando a mistura maravilhosa que é o papo de cadeira. E para começar esse papo de cadeira maravilhoso de hoje, a gente vai estar com um artista incrível que vai estar lançando música com vocês, Iago Gama. Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, oh, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, oh, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar. Quando a música encontra propósito, ela deixa de ser apenas entretenimento. Ela passa a ser missão de vida.
Hoje nós vamos conversar sobre muitos assuntos importantes. Vamos falar sobre produção cultural, música, carreira. Vamos falar sobre um EP que está vindo por aí. Comigo aqui no estúdio, Iago Gama. Seja bem-vindo, Oi, querido. querido, muito obrigado. Finalmente, Finalmente, né? né? Deu Já ensaiamos certo. tanto esse encontro e Mas quando a gente menos aconteceu, né? esperou, aconteceu. Mas é assim mesmo. Papo de cadeira é isso, né? É verdade. Papo de cadeira é essa junção, isso é maravilhoso. E também esse descontrole de vez em Ah, quando, é né? bom, Faz é bom, parte. é bom. E engraçado que eu já vim antes, e tu já citaste a questão da produção, mas eu já vim antes como produtor, tava por trás das câmeras. Agora, do lado de cá, assumindo a outra profissão. Então, é isso. Iago, você cresceu ouvindo estilos diferentes, né? Que transformou sua identidade, né? Isso te moldou, e eu acho que a gente vê isso muito no teu modo de vestir, naquilo que tu canta, no teu repertório. Em que momento você percebeu que não precisava escolher uma única influência, mas que poderia fazer delas uma assinatura artística? Fábio, eu gosto muito de cantar o que eu gosto de ouvir. Então, apesar de eu gostar muito do que é moderno, do que é contemporâneo, eu ainda opto por preferir cantar as coisas que eu passei a vida toda ouvindo. Então, hoje, eu acho que 80% do meu repertório, ele é resumido, eu gosto de chamar de músicas que eu aprendi a gostar ouvindo com a minha avó. Então, eu Que canto massa. muita seresta, muito samba, muitas das coisas que eu ouvia lá com Dona Remédios, no Catraque, enquanto ela estava arrumando a casa, e aí ela me dava os CDs para escolher. Gosto muito. Além da questão da identidade, tem a questão da nostalgia. É sempre bom estar É bom, revisitando né? esses sucessos antigos, apesar de música não ter Mas data. não tem data, Mas né? E que fazem parte da nossa história, né? sim, tudo isso moldou não só o meu caráter enquanto pessoa, e eu culpo muito a música por ter formado o Iago, mas é o que eu gosto, não tem como ir para muito longe disso. Até que eu toco muitas coisas mais modernas e eu gosto muito de brincar e de pegar uma música e de mudar o ritmo. E meus músicos sofrem muito com isso, com as minhas loucuras. Mas eu gosto de partir desse ponto de cantar o que eu realmente vivi, sabe? Como você falou, você também trabalha na produção, né, como produtor cultural. E foi por aí que começou, né? E como é que Sim. trazer essa bagagem de produtor cultural, né, de estar ali atrás dos palcos, o que que isso te ensinou hoje, quando o Iago finalmente assume como cantor e ele diz: "Esse palco também é meu, eu também tenho esse lugar e estou aqui". O que que tudo isso te ensinou? É curioso porque eu canto desde os 11 anos, hoje eu tenho 24. Só que eu passei muito tempo sem assumir, sem vestir essa camisa, sem assumir esse lugar de estar à frente cantando e tudo mais. E eu acho que toda essa experiência me coloca muito no lugar de aprender a respeitar os processos. Aprender a respeitar como foi que eu fui parar ali, saber que antes de eu estar ali no palco cantando, teve alguém que limpou, teve alguém que organizou, teve alguém que foi responsável pela cenografia, teve alguém que montou o som, teve todo um processo de muitas pessoas, ou às vezes de poucas pessoas que têm muito trabalho, mas de muito trabalho. Então eu acho que isso de respeitar os processos, respeitar a produção, que às vezes no meio da correria acontece de a gente não estar atento a respeitar tudo que está acontecendo. E é normal por conta do processo, mas é interessante a gente se atentar ao processo. E valorizar as pessoas, né, que constroem, né, tudo isso, né. Não é fácil, não é Não simples, é não é fácil, não é rápido. fácil. Eh, sua tra Você está produzindo o seu primeiro EP, né? Justamente depois de viver intensamente as noites dos bares, os casamentos, né? São diferentes palcos, né, em São Luís.
O que esse tempo de estrada acrescentou, que não é um tempo muito longo, né? Mas o que acrescentou, o que isso traz para esse EP? O que tem nessa mistura? Fábio, na noite, eu estou há 1 ano, eu acabei de completar 1 ano de carreira. Eu gosto de comemorar 20 de julho porque foi quando eu divulguei o meu primeiro show. E é uma bagagem minúscula, é uma valisezinha de poucas peças de roupa em comparação com artistas brilhantes que a gente tem na ilha. Mas eu gosto de pegar muito as características dos outros trabalhos que eu fiz. Na música eu já cantei em banda de forró, eu ainda tenho alguns grupos de samba, eu tenho uma parceirona no samba, que é a Maya Black, que me ensina sempre a vivência dos casamentos. Eu acho que as características específicas de cada um formam e moldam muito esse projeto. Ele é um projeto... Eu não gosto de dizer romântico, porque ele é muito um lado B de um romance. Vem aí algumas Vai vir coisas. aí, né? Fica a dica que eu já dei spoiler hoje Né? aqui. Lançamento. Mas eu gosto muito de pegar isso, a energia da noite, o romantismo da noite. Eu gosto muito de viver a boemia. É algo que eu canto muito. Artistas de happy hour, artistas desses nichos que eu vivo, vivem muito a boemia, vivem muito o romantismo sedutor, vivem muito cantar o lado triste do romance, contar histórias que deram certo, mas histórias que não deram certo. E tem muito disso tudo no meu EP. Sua trajetória também passa pela produção de eventos para pessoas com deficiência, né? De que forma essa convivência mudou seu olhar, o seu papel como cidadão, como pessoa? E o que disso traz para formar esse Iago que você é hoje? Fábio, é engraçado porque tanto a minha vida pessoal, quanto a minha vida profissional enquanto artista, quanto antes, enquanto eu atuava em outra profissão, todos esses caminhos cruzavam a lida da defesa das pessoas com deficiência. E não gosto de chamar de complicado, mas é muito particular, né? A vivência de cada pessoa. A gente sabe que os direitos da pessoa com deficiência, eles são atacados a partir do momento que a pessoa com deficiência bota o pé para fora de casa. Então, isso me fez, sim, eu acho que um pouco mais sensível para certas coisas, mas um pouco mais duro para certas coisas. Me fez um pouquinho brigão. As minhas companhias sabem. Poderia quanto eu dizer um sou. militante? Posso. Não, eu acho que eu vivi muito outros lados da defesa da pessoa com deficiência, mas existem momentos que eu tenho que ser militante. E é curioso porque por há alguns anos, sempre no 21 de setembro e no 3 de dezembro, eu estava ali vivendo muito a questão da produção cultural em torno dessas causas. Não tem, dentro da defesa da pessoa com deficiência, tem muitos nichos, tem muitos ramos. Eu acho que eu não me identifico com um em específico, mas no geral, enquanto eu vejo milhares de atrocidades por aí, eu fui muito bem educado para ver, para saber identificar essas atrocidades. Eu acho que isso me fere em lugares bem específicos. E eu quero dizer que, assim, você não precisa ser uma pessoa com deficiência, você não precisa ser uma pessoa preta, você não precisa ser uma pessoa LGBT para você ser um militante da causa, né? Basta apenas que você seja humano. Eu costumo dizer, Iago, que eu não sou militante de uma causa, sou militante da causa da pessoa humana, porque eu acho que militar pela vida, e aí a vida nos seus mais diversos reveses, é o mais importante do que a gente ficar levantando uma outra bandeira, né? E para além disso, entender que
Acessibilidade não é só rampa. Não. Acessibilidade não é só coisas que são importantes, mas que em comparação com outras se tornam minúsculas. Existe o fato de você ter a boa vontade de ajudar, ter a boa vontade de estudar. Cara, a internet está aí para entender o que for preciso. Então, se você não sabe como falar, se você não sabe como agir, comece com a atitude de perguntar. Você não quer perguntar, você tá tímido, você tá com vergonha? Pegue seu celular e pesquise. Como eu faço isso, isso, isso. Isso já é um passo. Atitude. Atitude. Acessibilidade, atitude Atitude não. não, exatamente. Que eu tanto falo aqui. Você representa uma geração de artistas que traz a valorização, de quem está construindo uma cena cultural maranhense de hoje. O que ainda falta para que o Maranhão, reconheça e valorize projetos e artistas, que ele ainda não produz, que ele ainda não valoriza? Fábio, pergunta delicada. Tá engolindo seco. Pergunta delicada, porque hoje na noite a gente tem artistas que têm muita bagagem, que têm muito talento. Cara, eu posso passar horas aqui citando pessoas só do meu entorno. Posso citar ali Maia Black, Sol Maranhão, Seu Garret, Glória, DJ KL, enfim, artistas infinitos de talento infinito. Mas não são todos que têm o mesmo olhar de quem está assistindo, até porque são palcos diferentes e é muito massa a particularidade de cada um. Mas mesmo assim a gente ainda tem muito preconceito de quem vive da noite, a gente ainda tem muito preconceito de quem canta certos ritmos, a gente ainda tem muito preconceito. E esse preconceito, com hífen, dificulta muito o trabalho do artista. Faz com que a gente tenha dificuldade de ter acesso a certos palcos, faz com que a gente tenha dificuldade de ter acesso a certos produtos enquanto artista, a certas... enfim, são muitas camadas que essas dificuldades fazem com que a gente tenha acesso. Então, hoje é muito difícil para um artista que vive só da música parar para lançar um trabalho, porque custa recursos, custa energia, custa tempo. É muito difícil para um artista chegar a um determinado lugar, porque a gente chega para o dono da casa, a gente chega para o produtor e tenta mostrar o nosso trabalho, mas não tem o mesmo respeito de quem está tocando em outros espaços. Então Ou quem vem muito de complicado. fora. Nossa! Ai, chega a coçar pra falar certas coisas, mas Mas tem que ser falado. tem que ser falado, tem que ser. E tem muito a questão do artistas se ajudem, artistas se apoiem, artistas peguem na mão do outro, artistas abram espaço para novos artistas. Eu sou cria de Palhinha. Eu, há mais de um ano atrás, se não fosse Priscila Carvalho e Samuel Carvalho, se não fosse Maia Black, se não fossem esses artistas que já têm a sua bagagem, hoje não teriam Iago aqui no Papo de Cadeira. Hoje não teria um Iago que teria dito, não, eu vou fazer meu show, não, eu vou, fazer essas coisas. Então eu chegava em espaços que essas pessoas estavam e eles diziam, não, você não vai embora sem dar a sua palhinha. E aí teve um belo dia que Priscila Carvalho chegou para mim e falou assim, meu preto, venha cá, vá lá no dono da casa e diga para ele que você quer cantar aqui porque o dia tal está sem cantor. E aí eu, muito tímido, porque eu não tinha carreira na música, eu não tinha a mesma bagagem que essas pessoas, fui lá e falei, oi, tudo bom? Sou Iago, eu tava cantando aqui ainda agora. E ele abriu o olho e falou, cara, eu gostei de estiver cantando. Depois, pronto, me deu uma oportunidade. Muitas das vezes o que nós, artistas independentes, precisamos é só de uma oportunidade, é só de uma fagulha para a explosão acontecer. E óbvio, ainda falta muito para mim, para eu estar... Eu não consigo me comparar a esses artistas. Não tem como essas pessoas que
Pra te ter noção, eu não consigo me acostumar com Maia Black parando o que ela tem pra fazer pra ir me ver cantando. Eu fico nervoso quando ela chega pra me ver. A primeira vez que eu te vi cantar foi Foi com com Priscila, né? E Priscila já esteve aqui. Priscila é uma querida, né? Uma amiga maravilhosa e foi incrível te ver cantar naquele dia. Inclusive, tá me devendo, tô sentindo tua falta já tem. Então, Entendeu? né, Iago? Então, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar o teu trabalho e deixar só uma mensagem para quem está em casa nos assistindo. Fica à vontade, essa câmera é sua. No Instagram você me encontra como eu, Iago Gama, Iago com Y. Eu, Iago Gama. Fábio, eu costumo dizer que quem procurar lá no Instagram, eu, Iago Gama, vai achar um pretinho bonito, charmoso, cheiroso. Uau! Já vão lá, gente. Metido a cantor. Mas dependendo de Cantor, quem mandar... Metido. Eu acho que bem metido. Mas é isso, me siga nas redes sociais, curta um vídeo, curta uma foto, assim você tá ajudando o meu trabalho. Você que tem amigo artista, vá no Instagram dele, curta o que você gosta, curta o que você não gosta, afinal ele é seu amigo, acima de tudo. Lá no Instagram você encontra todos os meus contatos, você pode me mandar uma mensagem, você pode me contratar. Eu costumo dizer que eu animo aniversário, eu animo chá de casa nova, casamento, eu animo até festa de divórcio. Só não me convide pra cantar em velório, porque eu acho mórbido, entendeu? Mas é isso, como recado, por favor, valorizem a arte local. A noite de São Luís, ela é viva e ela tem artistas muito bons cantando todos os dias. Então, por favor, valorize a arte local. Não sabe como, não sabe onde, procure o Instagram de artistas locais. Sabe aquelas agendas que passam em programas de TV, em podcasts? Vai lá, procura o que você mais gosta, joga o nome da pessoa no Google, no Instagram, no Facebook e acompanhe o trabalho dela. Assim você vai estar ajudando uma gama enorme de artistas que vivem da noite. Não se esqueça que além de estar muito nos divertindo, nós estamos trabalhando e que artista também tem conta para pagar, a gente tem conta, a gente paga músico, a gente paga transporte, a gente paga alimentação, a gente faz junto tudo, porque isso aqui é o nosso trabalho e é um trabalho que a gente dedica muita da nossa vida, muito da nossa energia e eu particularmente dedico muito do meu coração e do meu amor. Muito querido, obrigado, muito obrigado, foi um prazer. Certos dias, o vento traz o seu cheiro. E eu me levanto da cama assustada, lá pelas tantas da madrugada, com gosto amargo na boca. É aquele gosto amargo da saudade, que perturba, tira o sono e não passa. Para, eu não vou suportar toda essa barra. Meu coração um dia desses para. Preciso te ver essa noite, não importa a hora, pra não enlouquecer. Marca aonde eu vou te ver, quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente ia sempre se amar, repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol, tocando a alma. Será que é difícil entender? Parece mágica. Essa paixão me caça em todas as estações. Não sei o que fazer, parece mágica. Nascemos um pro outro, a lua e o mar, o sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar. As nossas vidas já foram traçadas. Pra sempre eu serei a sua amada. Marca aonde eu vou te ver, quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente ia sempre se amar, repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol, tocando a alma. Será que é difícil entender? Parece
mágica, essa paixão me caça em todas as estações. Não sei o que fazer, parece mágica. Nascemos um pro outro, a lua e o mar, o sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar. As nossas vidas já foram traçadas. Pra sempre eu serei a sua amada. As nossas vidas já foram traçadas. Pra sempre eu serei a sua amada. E agora chegou aquele momento muito especial e que a gente gosta muito, que é aquele momento educativo, onde a gente conversa com o nosso advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, o nosso advogado Elson Almeida, e hoje ele tem um assunto muito importante para falar com a gente. Então, está começando mais um quadro Direitos Sem Barreiras com Elson Almeida. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Olá, Ferreira, olá, telespectadores do Papo de Cadeira. É sempre um prazer estar com vocês aqui no quadro Direitos Sem Barreiras, falando sobre os direitos da pessoa deficiente. E hoje a dúvida vem do Rafael Moraes da Silva, do Anjo da Guarda, diz o seguinte: quando que é possível que o capacitismo gere algum tipo de indenização ou quando é possível reclamar diante de uma situação de capacitismo? Rafael, primeiro, infelizmente, essas situações acontecem com mais frequência do que se imagina. Quando existe algum tipo de discriminação, preconceito, subjugado de alguém por conta da sua condição de deficiência, isso é chamado de capacitismo e ele pode, sim, gerar danos na esfera civil, trabalhista e até criminal. Então, qualquer fala, gesto ou situação que ridicularize a pessoa deficiente por conta da sua condição é passível de gerar, sim, indenização. Então, sempre é importante guardar provas, tais como áudios, prints WhatsApp, e-mails, testemunha que vão comprovar que essa situação realmente aconteceu e, a partir disso, deve-se procurar um especialista no assunto para ingressar com a ação competente, seja uma ação de reparação de danos materiais, danos morais, enfim, se a situação de capacitismo aconteceu no ambiente de trabalho, inclusive é possível manejar uma ação trabalhista. Eu espero ter te ajudado, Rafael. E se você tem dúvidas sobre o seu direito, ou se você sofreu alguma situação de capacitismo e não sabe como proceder, procure um profissional especialista. E se tiver com dúvida, pode mandar a sua pergunta aqui no Papo de Cadeira, no Instagram, @Papo de Cadeira, ou no meu diretamente, @ElsonAlmeidaDV, que vai ser um prazer te responder. Ferreira, é contigo aí nos estúdios. Estamos de volta com o nosso Papo de Cadeira, esse espaço democrático de todos e para todos. E algumas pessoas encontram no esporte uma paixão, outras encontram um novo sentido, vontade de viver. Quando a força de vontade se une com fé e oportunidade, histórias de recomeços e inspiração são muito mais do que medalhas. Elas inspiram vidas. E no Papo de Cadeira de hoje nós vamos conversar sobre dependência química, recomeços, esporte adaptado, inclusão, saúde, o poder da solidariedade e da transformação. Vamos falar de pessoas que constroem caminhos. Vamos falar de histórias e de, principalmente, resiliência e força. Comigo aqui no estúdio,
Raimundo Cotrim, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, meu querido. Cria da Liberdade, né? Sim, Fábio. Sou cria dessa comunidade, né, que é inspiração para muitos Para muitos, para mim, jovens, para muitas inclusive. pessoas, né? Digo que a liberdade ela é um berço que ela consegue extrair o melhor das pessoas, né? Dos jovens que estão lá vivenciando tudo aquilo, todos aqueles momentos dentro daquela comunidade. E, cara, eu amo a minha comunidade, Fábio. Amo. E a Liberdade é o maior quilombo Maior quilombo aberto no no Brasil. Brasil, né? Entendeu? Urbano, né? Maior quilombo aberto, urbano. E assim, o quilombo ele começou a ser formado pelos nossos antigos ancestrais, né? Pelo o povo que vieram do interior, pelo povo que vieram da escravidão naquele tempo. E aos poucos a liberdade ela foi crescendo, foi pegando aquela cara, foi pegando aquele jeito, né? O toque do atabaque, do tambor de crioula, do tambor de mina, né? Do Divino Espírito Santo, da cultura que tem dentro do nosso bairro. E essa cultura ela fomenta muito a nossa comunidade, né? Ela traz renda, ela traz dignidade, ela traz amor próprio, ela traz caráter, ela traz dignidade para um povo que já sofreu muito, né? Sim. Porque por muitos anos a nossa comunidade ela não era vista como um bairro quilombola, ela era vista como um bairro de marginal, Na né? periferia, A né? periferia. Então isso para quando a gente ia buscar um emprego, a gente botava lá no nosso bairro. Qual é o bairro? Liberdade. Então a primeira coisa que a gente ganhava era um não, porque a sociedade olhava para nós como pessoas marginalizadas, né? E hoje, com todo esse trabalho que foi feito, com todo o trabalho da parte da cultura, da população, que começou a ter consciência, né, do que é ser quilombo, do que é ser um povo aguerrido, um povo lutador, um povo que já sofreu e que hoje dá a volta por cima, trazendo a liberdade, colocando num cenário cultural, né, no nosso Brasil, a liberdade ela é E no uma mundo, né, mina. Cotrim? Porque tem muitos artistas, Muito, muito. eu aqui passo por aqui M, né, M Paixão, que está aí Rapaz, despontando no mundo inteiro, né? Quando você olha para a sua infância, quais são as lembranças, os valores daquela época ali na Liberdade? cara, a minha infância na liberdade foi uma infância muito boa, cara, muito boa mesmo. Porque hoje eu comparo a minha infância com a infância dos jovens de hoje, é muito diferente, 1000 vezes diferente. No meu tempo a gente tomava banho na maré, pulava da ponte, pegava pé de manga no quintal dos outros, pegava tiro de garrucha com sal, porque tava pegando manga, roubando manga, tá entendendo? Bolinha de gude, peão, papagaio. Hoje você não vê mais essas coisas. Celular. Hoje tudo é o celular. Hoje você acaba virando escravo daquela maquinazinha. Aquela maquinazinha tem tanto poder na tua vida que tu acaba se desligando do mundo, né, da realidade e vivendo algo que é momentâneo, é passageiro aquilo dali. Agora, quais são as lembranças que esses jovens de hoje têm? O que eles vão levar? O que eles vão ter de Né? valores, né, De Cotrim? valor, com certeza o celular não vai trazer nada, cara. Não vai, não vai, entendeu? E hoje a gente vê, assim, a galera antiga, mano, quando se reúne a galera antiga, que chama a velha guarda, a gente só conversa disso. Conversa quando a gente ia pra feira pedir tripa de galinha pra fritar, meu irmão, pra fazer uma farofa. Ah, mas era Meu bom irmão, era bom demais. demais, Ah, cara, era, pô, maravilhoso, sabe? Quando a gente ia lá na Liberdade, que tinha o matadouro, a gente ia pedir lá as vísceras, ia pedir o peixe que sobrava para fazer uma farofa, sabe? Para vivenciar essas coisas, né? Então a gente tinha uma unidade, né? Era muita criança na rua brincando, era muita criança correndo atrás de papagaio, era muita criança, sabe, fazendo arte. E hoje você não vê mais isso, porque as crianças de hoje estão totalmente presas no celular, cara. E quando você tira o celular de uma criança, é uma briga, né? E muitos pais hoje se acabam se apegando nisso,
quando a criança começa a chorar, o que ele faz? Ele dá logo o celular para a criança parar de chorar. Por quê? Porque ele não quer ter o trabalho, né? Cotrim, você enfrentou uma dependência química Ixi, Maria. e viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida. Em que momento você percebeu que precisava de ajuda e como a fé e a comunidade terapêutica e o acolhimento transformaram completamente a sua caminhada? Fábio, cara, eu nunca me imaginei nisso, né? Mas eu comecei a usar drogas aos 12 anos, né? 12 anos de idade. E aí de lá para cá foi só decadência. Decadência, decadência, caindo. Porque com a droga você não ganha nem empata, você só perde. E no começo ela te dá uma falsa sensação de que você está no controle, né? A mente fechada, você fala assim, eu uso e eu paro a hora que eu A hora que eu quiser, quiser. porque ela não me domina. Quem domina ela sou eu. Essa é a falsa sensação que ela coloca em você. Que você está no controle. Que na verdade não é. A gente sempre fala que uma é pouca e 1000 não basta. Não adianta. E a droga me levou no poço, cara. No poço mesmo, de que eu, sabe, eu tentei suicídio, não deu certo, graças a Deus. E por último, a droga me jogou no papelão, sabe? Larguei família, larguei casa, larguei trabalho, larguei tudo e fui viver na rua, né? No papelão, mendigando 50 centavos de um para tomar um café, R$ 1, né? E aí eu via sempre as pessoas falar, você não tem mais jeito não, cara, você vai morrer aí, não sei o quê, sabe? Esse cara não tem mais jeito, porque esse cara é um viciado. E aquelas falas que iam me jogando para baixo, um dia eu parei e falei assim, cara, hoje eu não vou aceitar mais isso. E eu tava assim, eu tava alcoolizado, né? E eu praticamente morava na porta do Banco do Brasil, na Deodoro. Quando eu passo ali, cara, eu tô me olhando de novo ali. Todas as vezes que eu passar lá, 10 vezes eu me olho lá. Só que para lá eu não volto mais, porque Deus mudou a minha vida e mudou a minha história. E aí eu falei assim, Senhor, se tu é Deus de Abraão, Deus de Jacó, se tu mudou a vida de tantas pessoas, eu permito que o Senhor mude a minha. E no outro dia ele mandou uma pessoa. E essa pessoa chegou lá, foi fazer uma pastoral, né? Pastoral de rua é levar alimento para quem está em situação de rua, né? Que foi o Fábio Martins, um amigo meu de uma comunidade terapêutica chamada Fraternidade Caminho. E aí ele perguntou se eu queria mudar de vida. Eu falei, eu quero, cara. Por quê? Eu falei, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu já estava com uns 38 anos, por aí assim, cara. E a minha vida foi só chicotada, chicotada, chicotada. E nunca construía nada. E tudo que eu construía, eu tacava no cachimbo e fumava tudo. E aí eu fui fazer um tratamento em Belém, né, lá na casa terapêutica, um processo de 9 meses, que é o processo de gestação, né? E aí, quando eu terminei meu tratamento, eu comecei a fazer formações sobre dependência química, com a dependência. E aí eu comecei a gostar daquilo. Eu comecei a me ver uma pessoa de valor, porque eu era um interno que formava outros internos. E a galera vinha até mim, perguntava o que é isso, como é que é, e tudo, e eu dava orientações para a galera. E o Frei da comunidade olhou aquilo e me chamou para a vida missionária. Cara, você não quer fazer a formação para ser missionário? Aí, pô, que dali virou a chave na minha cabeça, eu quero. E aí eu fiz a formação para missionário, fui viver a vida missionária, e eu vivia São Paulo, São Luís, Manaus, a região norte, né? Levando e trazendo pessoas que iam para nossas casas, né? Eu morava lá, e aí eu trazia de lá para cá, e daqui eu levava para lá também, para nossa casa terapêutica. E aí eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, velho. É aqui que eu me sinto bem. Aqui é o meu lugar. E essa comunidade mudou a minha vida, mudou a minha história. Deus foi tão maravilhoso que Ele colocou cada pessoa na minha vida, cada pessoa contribuiu
para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Quem o Raimundo Cotrim é hoje, cara. Eu tô engolindo seco, é porque tinha coisas que de fato eu não sabia. Eu também passei por um período de dependência do álcool. Eu sou alcoolista, né, Cotrim? E eu sei o quanto é difícil você conseguir sair do fundo do poço. E eu sempre digo que não são só as drogas ilícitas que levam ao fundo do poço. Não. As drogas chamadas lícitas também levam. E essas são as piores. Porque no fundo do poço eu estive. E eu conheci a Fraternidade do Caminho. Lá eu entendi muitas coisas, assim. E eu nunca fiquei internado. Mas lá eu sempre encontrei abraço. Encontrei carinho, encontrei acolhimento, Bom encontrei família, Verdade. sabe? E assim, você que está em casa, que está passando por uma situação adversa, seja de dependência, ou seja qualquer situação que for, existe algo maior do que tudo isso que é material. Existe Deus. Deus. E só Ele é capaz de tirar a gente do fundo do Só poço. ele. Né, Cotrim? E eu te digo, né, cara? Eu tive que, por muitas vezes, não foi poucas não, cara. Muitas vezes eu tive que rasgar saco de lixo para comer, cara. Sabe? E hoje eu dou muito valor na minha vida hoje, sabe? Tudo que chega na minha casa, tudo que chega na minha mesa, hoje eu valorizo muito, muito mesmo. E aí eu saí da vida missionária, né? E fui tocar minha vida, né? Fui tocar minha vida. Hoje eu trabalho, né? Tenho emprego, né? Moro próximo de onde eu trabalho, né? E lá onde eu trabalho, eu também converso muito com os jovens, porque eu trabalho numa escola, né? Uma escola de tempo integral. E vai vários jovens, cada jovem com uma ferida, cada jovem, sabe, com uma dor, cada jovem com uma frustração, cada jovem com uma doença. E eles conseguem se abrir para mim, cara. Tem coisas que eles falam para mim que talvez eu acho que eu não falo nem pros pais. E eu fico assim, sabe? E eu falei, meu Deus, que o Senhor me usa nesse momento. E Deus vai lá e me usa minha boca, usa meus lábios, usa meu coração, usa minha mente. E aí eu falo para ele assim, cara, posso te dar um abraço? Pronto. Eu dou um abraço nele. E o jovem se desmancha de lágrimas, porque talvez o pai dele não deu um abraço nele. Talvez a mãe dele não deu um abraço nele, cara. Talvez a mãe dele e o pai dele não escutaram o pedido de socorro daquele jovem. E por muitos jovens que hoje estão na dependência química, estão nas ruas, é porque o pai e a mãe não escutaram o grito de socorro deles. Você tem uma frase que você diz, dar de graça o que recebeu de graça. O que essa missão representa para você? Como ela transforma também sua própria vida? Então, essa frase dá de graça, o que recebeste de graça, ela é do Narcóticos Anônimos, do 12º passo, né? Tem os 12 passos, né? O último passo, ele fala sobre o dar de graça. O que eu recebi de graça? Eu recebi sobriedade, recebi uma vida, recebi dignidade, um nome e um caráter novo. Tudo isso Deus me deu de graça, sem me cobrar nada. Então hoje é o meu dever fazer esse papel de ir e pregar o evangelho para quem precisa. Ir lá, nos meus irmãos que estão nas ruas, nas calçadas, nos papelões, nos presídios, nos prostíbulos, aonde tiver. Se eu puder, eu vou lá e vou falar para ele que tem um Deus que é maior do que todas as dores, do que todos os sofrimentos que nós passamos. Ele pode nos restabelecer e nos tirar do sofrimento que nós estávamos, que é a dependência química. Cotrim, a gente vê muitas políticas públicas que falam para pessoas com deficiência, enfim. Mas a gente
pouco vê políticas públicas concretas, que combata de fato essa doença que é a dependência química. Porque você vê indiscriminadamente na TV, nas propagandas, bebida, cigarro, tudo isso, e tudo isso é distribuído aí de forma legal. Pois é, Fábio. Meu irmão, infelizmente, nós moramos em um lugar que não tem essa visão de políticas públicas voltadas para o dependente químico, para aquele que está vivenciando, né, essa doença que é a dependência química. Então, para muitos, a dependência química ela é olhada como um vagabundo, como um cara que não para porque não quer, mas não entende que isso é uma doença, né? Tanto a igreja, né, quanto a Organização Mundial da Saúde, elas duas concordam, né, que isso é uma doença. E é uma doença que ela não tem cura. Não tem cura. É uma doença progressiva, incurável e fatal. Então, enquanto a sociedade, enquanto os órgãos públicos não olhar isso como uma doença, eles não vão fazer. Porque eles olham para o dependente químico apenas como um número nas estatísticas. Apenas como mais um número na estatística. E nós precisamos, de fato, de ações concretas que possam transformar e mudar a vida daquele cidadão. Ah, mas o município tem os CAPs. Sim. Os CAPs são serviços paliativos. Eles não são um serviço firme, concreto ali na vida daquele cidadão. Né? Então você combate droga com outra droga. Né? Você combate o crack com outro remédio que o cara tá dando lá. E o cara se vicia nos dois. Nos dois. Se vicia nos dois. Então a gente precisa fazer o quê? Ter políticas públicas que de fato olhem para ele como uma potência, como um cidadão, como uma pessoa que pode ter a vida dele transformada. Aqui você não tem um albergue, você não tem um lugar, sabe, para acolher essas pessoas. Quantos irmãos já morreram na rua? Quantos jovens já morreram na rua? Sabe? Então, quer dizer, eles olham apenas como um número de uma estatística. Por quê? Porque apenas um cidadão que é um zero à esquerda, que tanto faz como tanto fez, não vai dar em nada. Sabe? É diferente quando morre, um exemplo, quando morre um policial, toda a corporação vai atrás do bandido. Vai atrás do bandido. Sabe? Quando morre o filho de um advogado, todo mundo vai correr atrás, todo mundo vai lutar, levanta a bandeira por justiça. Mas quando morre um dependente químico na rua, ninguém vai atrás da família. Você não vai atrás da família, você não vai atrás daquele que está sofrendo. Você não levanta a bandeira de querer paz na rua. Não. Aí ele é apenas mais um número. Aí no final do ano tá todo mundo lá colocando seus números de estatística, disso, aquilo lá, sabe? E o cara tá lá sofrendo do mesmo jeito. Lógico, tudo tem que ter uma partida. Tudo tem que ter uma partida, sabe? E muitas das vezes, Fábio, eu usei droga contra a minha própria vontade. Eu usei porque o meu corpo pedia, era abstinência. E a abstinência você não consegue controlar. Você não tem força para controlar a abstinência. Teu corpo treme, tu tem febre, diarreia, dor de cabeça, tem vários sintomas. Então, por muitas das vezes eu dizia, eu não vou fumar. Mas o meu corpo pedia. E hoje é diferente, pai. Hoje eu sei o poder do não na minha vida. Hoje eu sei que todos os dias eu acordo de manhã e de manhã eu falo para mim e falo para Deus, Senhor, só por hoje eu quero ficar limpo. Só por hoje eu quero mudar de vida. Só por hoje eu quero ser exemplo para outras pessoas. Só por hoje que a minha sobriedade alcance a vida daquele que sofre lá com a dependência química. Coutrinho, o esporte apareceu como um aliado nesse processo, né? Mais do que uma realização, né? É um aliado. Você passou pelo basquete em cadeira de rodas, tiro com arco, boxe, atletismo.
E agora tu tá dizendo que tá até com a bocha, né? Outras modalidades. O que o esporte devolveu para você, além de saúde física? Cara, autoestima. Autoestima. Eu sou um cara assim, que eu não vejo barreira e eu não levanto barreiras. Eu não levanto barreiras. Para mim não tem dificuldade, cara. Não existe dificuldade para mim. Eu não tenho medo e nem vergonha de pedir ajuda para ninguém. Se eu estiver na rua e eu cair na rua, você pode me ajudar? Obrigado. Só segura minha cadeira que eu vou levantar. Entendeu? Eu não tenho. O esporte, como eu falo, cara, o esporte ele transforma, o esporte ele salva vidas, porque hoje, né, hoje dentro desse movimento de pessoa com deficiência, cara, eu sou um espelho para muita pessoa com deficiência que está em casa sedentário, que está em casa preso, Para mim, inclusive. sabe? Que não faz nada, que só fica lá sentado o dia todo, sabe? E eu tô sempre, tudo que eu faço, eu jogo na minha rede social. Tudo que eu faço. Eu comecei no basquete, lá no Hospital Sara. Comecei lá o basquete. Depois joguei o basquete fora, né? Joguei nas Pama. Antes não era as Pama, era uma outra associação. Joguei lá com os meninos. Viajamos muito, fui aprendendo lá. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o boxe Muay Thai. Também pratiquei o boxe Muay Thai, aquela coisa. E os caras diziam assim, rapaz, até muito mal, tu quer dar boxe nos outros. Eu falei, não, pô, mas o boxe, ele é isso, ele não é coisa, como posso dizer assim, moleza não. Tu tá ali pra isso, tu tá aprendendo a te defender. Sim. Automaticamente, você tá fazendo esporte, aonde você pode usar aquilo dali numa autodefesa. Você tá na rua e tal, e vê que vai acontecer alguma coisa, e você puder se defender, você vai. Tá entendendo? Eu vou. Se qualquer coisa que. Eu vou me defender, porque eu vou saber bater, eu vou saber me defender. Então ninguém vai tentar nada contra mim. E aí depois de lá, eu até tentei natação também na UFMA. Aí também tentei lá no rugby. Aí depois eu fui pro arco e flecha, lá na UFMA também. Ontem eu fui até lá ontem, fiz um vídeo, postei na minha rede social, falando sobre o paradesporto, sobre a atividade de lá da unidade lá, né, da UFMA, né? E agora eu tô fazendo bocha. Eu tô lá na equipe do bocha e eu tô amando, porque por mais que as pessoas olhem pro bocha como uma coisinha, né, insignificante, mas o bocha, ele te traz uma paz, porque você precisa ter equilíbrio. E eu acho que paciência também, tempo, Paciência. né? Você vai estudar estratégia para poder chegar lá naquele objetivo ou tirar o cara de onde ele está, da posição que ele tiver. Entendeu? Então, eu estou aprendendo muito lá no bocha e futuramente aí vou estar participando de algumas competições e eu quero trazer medalhas para o nosso povo, né, para os nossos pares, para os nossos iguais, mostrar que pessoa com deficiência ela é capaz. Sim. E ela pode estar onde ela quiser, cara. Sem dúvida. Infelizmente, tem muitas pessoas com deficiência ainda vivem isoladas, sem conhecer as oportunidades que o esporte oferece. O que você diria para incentivar essas pessoas? Cara, porque o que eu diria muita coisa, mas eu vou dizer algo mais específico. Saia do sedentarismo. Dê o primeiro passo. Porque muitas das vezes a gente acha que nós não somos capazes. Pela nossa condição física, por estar numa cadeira, por ter baixa locomoção, né? Nem diante daquela patologia que o indivíduo ele tem. Mas tudo é possível, cara. Tudo é possível. Ah, eu não posso jogar o basquete porque eu não tenho muito apoio nas mãos. Você pode jogar o bocha. Ah, eu não posso jogar o bocha por causa disso. Você pode jogar o vôlei sentado. Se você não pode jogar o vôlei sentado, você pode fazer o rugby. Então, todas as modalidades hoje, elas acolhem a pessoa com deficiência. Todas as modalidades hoje. Todas elas acolhem. Uma coisa que eu amo muito é de ver aquele atleta, o Gabrielzinho. Ah, fantástico. Cara, sou fã daquele maluco, cara. Não, sou muito fã dele. Ele é fantástico. Sabe por quê?
Porque ele é que nem eu, cara. Quando eu faço uma cesta ou quando eu faço um ponto, eu faço aquela dancinha, né, pra gente ir embora, moleque. Coutrinho, para encerrarmos, depois de tantos desafios, conquistas, recomeços, qual legado você deseja deixar para as outras pessoas que enfrentam a dependência química, né? Uma deficiência ou qualquer outra dificuldade? Qual legado você quer deixar para essas pessoas? Eu quero dizer assim, eu não quero ser um digital influencer para ganhar dinheiro, para andar de carro de luxo, para ter apartamento, ter roupa de marca. Nada disso em meus olhos. Eu quero ser o Raimundo Coutrinho, que as pessoas olhem para mim, olhem um vídeo e dizem, eu também sou capaz. Eu também vou fazer um esporte. Eu quero ser o Raimundo Coutrinho, que a minha história vai chegar em outras pessoas, em outras famílias que têm um dependente químico e vão escutar e vão dizer assim, se ele conseguiu, o meu filho também consegue. É esse legado que eu quero deixar. Amigo, muito obrigado. Prazer foi todo meu, meu Prazer irmão. te receber aqui no Papo de Cadeira. E, gente, nós estamos chegando no fim de mais um Papo de Cadeira. E quero agradecer a todo mundo que está em casa. E não se esqueçam, jamais, que você é capaz de tudo. Basta apenas que você diga uma coisa: eu posso, eu quero e eu vou conseguir. E eu sempre digo, eu tenho um mantra que eu carrego comigo, que eu digo, com força, fé e determinação, você vence o mundo. Pense nisso. E nunca se esqueça que aqui no Papo de Cadeira, todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E a cadeira, meu amigo, é só um detalhe. Até o próximo Papo de Cadeira. Como é difícil navegar por essas ruas e não reparar tantos espelhos o teu rosto. É tão solúvel minha pele na tua, mas aí eu vou me achando, vou respirando. Não é tão difícil de chegar na minha casa. Cê sabe meu roteiro, meu mapa sabe o teu gosto. Aí eu tô já no preparo dessa janta. Conto com o tempo que você chega com molho. Como é que pode superar se cê nem deixa eu escolher? Como é tão bom em ser você. Eu queria estar perto, fiz por onde meu inseto. Algo mais interessante, pelo visto eu tava certo. Cê dizia que era errado, tipo um amor em excesso. Perigo açucarado, mas eu tô bem mais esperto. Como é que pode superar se cê nem deixa eu escolher? Como cê é tão bom em ser você. Eu queria estar perto, fiz por onde meu inseto. O mais interessante, pelo visto eu tava certo. Dizia que era errado, tipo um amor em excesso. Um perigo açucarado, mas eu tô bem mais esperto. Mas eu tô bem mais esperto. Mas eu tô bem mais esperto.